Bom dia pessoal, o professor Rigueto na área para poder comentar com vocês as questões da prova que nós fizemos na semana passada. O objetivo desse vídeo, que vai ser disponibilizado no YouTube para vocês, é justamente ler o enunciado e fazer o padrão de resposta de cada uma daquelas perguntas que foram feitas. Serão realizados, a princípio, dois vídeos, um para a turma A e um para a turma B, certo? E haja vista que as questões eram diferentes, e eu sugiro que todos possam ouvir tanto este áudio, esse vídeo, quanto os demais, para que você possa, inclusive, estudar as demais questões, tá? Nós vamos começar aqui de maneira bem objetiva. Eu vou ler o enunciado e vou dar o padrão de resposta que você vai conseguir compreender por qual razão, de repente, a tua questão não foi 100% certa e assim por diante. Então, essa aqui, são as questões do primeiro período B noturno, Campus Balneário Camboriú, curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí. Vamos lá então. Em determinada comarca, a cadeia está lotada. Novos presos em flagrante chegam. A autoridade policial determina que eles sejam algemados uns aos outros e todos em volta de um poste. Em frente ao estabelecimento policial, em frente ao estabelecimento prisional. Ponto. São autores de crimes graves e alguns reincidentes. Qual o princípio fundamental do direito penal está sendo violado? Redige um texto fundamentando, com no mínimo 5 linhas, explicando o princípio indicado por você. O princípio correto aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. Alguns vincularam o princípio da humanidade e eu atribuí, de certa forma, uma pontuação. Essa é a vantagem da prova subjetiva, mas o principal ponto aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo de respeito. Lembre-se que aquilo que eu comentei com vocês em outra oportunidade, de que o que se retira de um cidadão que comete um crime é o direito fundamental à liberdade, mas não, na verdade, os demais direitos. E você algemar uns aos outros ao redor de um poste, em frente ao estabelecimento policial, em razão da superlotação, isso inclusive aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no país todo, Nós nos deparamos aqui com o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo de respeito que o ser humano tem que ter, mesmo que seja cometido da prática de um crime, seja, na verdade, acusado da prática de um crime. Perfeito? Questão número 1, dignidade da pessoa humana, seria a resposta mais adequada. Número 2, um auxiliar de escritório foi ao banco fazer um depósito a mando do seu chefe. Chegando ao local, ficou preso naquela porta giratória. Pediram-lhe para que tirasse todos os moedas do bolso, relógio, celular, ele tirou tudo e ainda assim não passou. Pediram para que tirasse o cinto e sapatos, ele o fez e continuou preso. Disseram a ele que não poderia ingressar no banco. Irritado, tirou toda a roupa e ficou somente de cueca. O gerente chamou a polícia e ele foi preso pela prática de ato obsceno. Na verdade, a conduta do auxiliar de escritório, presta atenção nessa parte da questão. Muita gente errou a pergunta aqui, não ganhou a pontuação cheia por isso. Na verdade, a conduta do auxiliar de escritório não se amolda a este crime, pois ele nunca teve a intenção de praticar ato obsceno. Em qual princípio fundamental do direito o advogado pode fundamentar sua defesa? Redige um texto de 5 linhas explicando o princípio indicado por você. O princípio que afronta aqui, pessoal, é o princípio da legalidade. É o princípio da legalidade. Claro que alguns ganharam ponto quando falaram para mim princípio da culpabilidade, princípio da taxatividade ligado ao princípio da legalidade, mas a realidade é aqui, a frase principal está escrita ali: a conduta do auxiliar de escritório não se amolda a este crime. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A conduta dele de ficar indignado com a porta giratória do banco e de não ter ingressado no banco, certo? E assim ter retirado sua roupa, não se amolda em lugar nenhum, não há crime previsto para essa conduta. Vocês entenderam? Então, não se amolda ao ato obsceno e não se amolda nenhuma outra conduta. Por isso é o princípio da legalidade que deveria ser abordado nesse tópico. Perfeito? Vamos passar para a questão número 3 da nossa prova da primeiro período B noturno. O agente sequestrou uma pessoa maior de 60 anos em 10 de setembro de 2003. A vítima foi colocada em liberdade em 25 de setembro, 15 dias depois. Inicia-se o processo crime contra o réu e em fevereiro de 2004, já no ano seguinte, o juiz condena o acusado com fundamento no artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal,
a cumprir uma pena de 12 anos de reclusão. Argumentou o magistrado que a vítima é idosa e na data da sentença já estaria em vigor o Estatuto do Idoso, que acrescentou, né, que se o sequestrado é maior de 60 anos, o seu parágrafo 159, a pena deve ser aumentada. Pois a lei é de 1º de outubro de 2003. Espera aí. E com a vacatio legis de 90 dias, já estaria ultrapassada. No recurso, qual o princípio fundamental do direito penal o advogado deve alegar que foi desrespeitado? Espera aí, pessoal. O crime ocorre quando, lembra lá? Tempo e lugar, certo? Luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Em que momento foi praticado o crime? Iniciou dia 10 de setembro, porém ele foi posto em liberdade em 25 de setembro. Então, 25 de setembro é considerado o crime permanente, é considerada a consumação do delito. Em 25 de setembro, não havia o Estatuto do Idoso em vigor com aquela redação. Em 2004, iniciação, o juiz diz que mas é que em outubro de 2003, com a vacatio legis de 90 dias, igualmente ultrapassada. Quer dizer, outubro de 2003, novembro, dezembro, janeiro de 2004, 30, 60, 90, a vacatio legis. Ou seja, não interessa, mesmo que a vacatio legis tivesse estourado em 1º de outubro de 2003, o crime aconteceu em 25 de setembro. Então, o princípio que rege aqui e que foi afrontado é o princípio da anterioridade. Muitos falaram sobre o princípio da irretroatividade da lei penal, certo? Não é o caso específico, porque quando eu falo da irretroatividade, eu falo, na verdade, de pegar uma lei nova, voltar no tempo, não poder voltar no tempo. Tudo bem, até ganhou ponto parcial quem falou da irretroatividade, mas o princípio certo é o princípio da anterioridade, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Quando o agente praticou o sequestro em 25 de setembro de 2003, data em que cerrou a ocorrência, ele na verdade não tinha aquele aumento de pena previsto no Estatuto do Idoso. Tá? Questão número 3, então, superada a princípio da anterioridade. Número 4. Genésio Santos foi condenado a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, regime inicial aberto, 6 dias multa e declarado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, combinado com o 14.2, ambos do Código Penal. Em 10 de setembro de 2016, tentou subtrair um par de chinelas da marca Sandálias, avaliado em R$12, mas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena base acima do patamar mínimo, considerando sob a forma de maus antecedentes a única anotação contida na folha de antecedentes de Genésio, referente a um processo extinto sem julgamento do mérito, em razão da prescrição. Considerando que a sentença publicada na data de ontem, qual o princípio fundamental no direito penal, você, advogado Genésio, alegaria em sua defesa. Muitos alegaram aqui, pessoal, tá? O princípio da presunção da inocência. Mas espera aí, ele foi condenado por este crime e ele não foi tido como reincidente. É que essa é uma matéria um pouco mais além. Quando eu chamo você de reincidente, significa que você teve um novo crime praticado após uma condenação anterior transitada em julgado. Não é o caso. O juiz apenas aumentou a pena do teu crime atual, levando em consideração maus antecedentes, não é reincidência. Você tinha um processo lá que foi prescrito, eu acho que você já está meio tendencioso para o crime, vou aumentar um pouquinho também. O foco não era esse. Essa questão é uma questão de concurso. E ela foi colocada assim justamente para o aluno perder o foco. Muitos perderam o foco. Qual era o princípio afrontado? O princípio da insignificância, o princípio da bagatela. R$12 o valor de uma sandália. Tentativa de furto. A quantidade de papel que vai ser gasto, a quantidade de tempo que vai ser gasto, automaticamente vai superar os R$12. Qual é o valor do bem? Qual é o valor do bem para a pessoa? Qual é o grau de discernimento do Genésio? Não foi falado qual é a função dele, não foi falado nada. Então, tecnicamente, presume-se que ele tem um grau de responsabilidade ou de discernimento reduzido. Perfeito? Número 4, então, princípio da insignificância ou da bagatela. Vamos passar adiante. Questão número 5. Explique em 5 linhas o que é o conflito aparente de normas e quais são as formas de solucionar esse impasse. A maioria das pessoas acertou essa questão. Conflito aparente de normas, você tem uma única conduta, unicidade de conduta, pluralidade de normas, aparente aplicação dessas normas, aparente conflito entre essas normas e realidade de aplicação de uma só. Isso é o conflito aparente de normas.
E quais são a forma de solucionar esse impasse? Aqueles 4 princípios. Né? Lembra que nós vimos? Especialidade, consunção, subsidiariedade e alternatividade. Daria para explicar em 5 linhas tranquilamente, né, como é que funcionam essas 5 hipóteses. Essas 5 hipóteses que eu digo, o conceito mais os 4 princípios. Questão número 6. Explique, essa aqui muita gente deixou a desejar. Explicou o que é a retroatividade, o que é a ultratividade, mas deixou a desejar por falta de atenção como é que é a sua aplicação nos casos das leis intermediárias. Retroatividade. Uma lei nova e mais benéfica volta no tempo com base no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Ultratividade. Uma lei revogada, certo? Porque entrou uma nova mais severa. Se a nova é mais severa, ela não pode voltar no tempo. Eu preciso ressurgir do passado essa lei antiga e aplicar ao caso concreto. Então, eu estou voltando, né, do tempo, logo eu sou ultrativo. E qual é a aplicação nas leis intermediárias? Primeiro, você podia usar, com base em 5 linhas, explicar o que era uma lei intermediária. Explicar que ela é uma lei autorrevogável. Uma lei, na verdade, que mesmo depois, artigo 3º tu podia usar, mesmo depois de revogada essa lei, os efeitos dela vão ser aplicados. Seja ela uma lei excepcional, uma lei temporária. Excepcional, Covid-19, temporária, lei da Copa, certo? E como é que ela vai ser aplicada? Depende do caso, certo? Regra geral, ela vai ser sempre Desculpe, houve um equívoco aqui na questão, tá? Eu me equivoquei, eu vou corrigir aqui para não precisar regravar o vídeo. Eu estou falando das leis excepcionais e intermediárias. Não, a leis excepcionais ou temporais. Lei intermediária, volta a fita aqui então. Retroatividade. Você volta, né? Vem do presente para o passado. Ultratividade, você vem do futuro para o presente. E lei intermediária, quando você tem 3 leis. Esquece o que eu falei antes ali, que eu estava falando da excepcional e da temporária, tá? As leis intermediárias eu sempre vou utilizar dependendo do que? Olha a data do fato. Olha o fato. A lei boa está depois? Retroatividade. A lei boa está antes? Ultratividade. É isso que deve ser aplicado, tá? Então, desculpe aí o equívoco, mas é que eu estava com uma coisa na cabeça e acabei encaixando outra. Então, questão número 6, retroatividade e ultratividade. Questão número 7, né? Quais são as funções do direito penal? Explique-as. Lembra, o direito penal serve para conter o poder punitivo do Estado, dar-nos garantias de que o Estado não vai aplicar pena severa se não tiver previsto em lei, proteger os bens jurídicos, né? Todos os bens jurídicos, embora ele seja fragmentário, uma proteção dos bens jurídicos e última ratio, só vai interferir na relação entre nós quando for extremamente necessário. Está aí as 3 funções do direito penal, bem simples e objetivo. Questão número 8, conceitue, muita gente não leu, conceitue diferenciando, explicando norma penal em branco homogênea e heterogênea. Todo mundo já atravessou direto assim, ó. Homogênea é quando, na verdade, o complemento é feito na mesma instância. Heterogênea é quando é de outra instância. Perfeito. E o que é uma norma penal em branco? Eu pedi para conceituar. Conceitue a norma. É aquela norma que precisa de um complemento. É aquela norma em que o preceito primário não é claro. O preceito primário, embora... não é que ele não seja claro, ele não é completo. Né? Ele é claro pelo princípio da taxatividade, mas ele não é completo. A droga, a arma e assim por diante. E precisa de um complemento. Fechou? Questão número 8, bem simplesinha também. Questão número 9, explique em 5 linhas o que é uma jurisprudência e quais são suas partes, as partes que integram. Porra, é simples, jurisprudência o que é? Uma sequência de julgados uniformes, advindos dos tribunais, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Quais são as partes que contemplam essa jurisprudência? A ementa e o acórdão. A ementa são as palavras-chave que chamam a atenção. E o acórdão? O acórdão são os votos. Eu falei que era inclusive uma baita de uma fonte de estudo. Teve gente que se enrolou, teve gente que colocou súmula. Eu não perguntei súmula vinculante, eu perguntei jurisprudência. Então o conceito dela é esse conjunto de normas, né, de julgados uniformes dos tribunais
dos estados e dos tribunais superiores, divididos entre ementa e acórdão. O acórdão a decisão colegiada, o voto dos desembargadores ali faz parte. E a número 10 do nosso primeiro período B noturno, explique de forma fundamentada em 5 linhas qual a fonte formal imediata do direito penal e em qual princípio ela se sustenta. Teve gente que vagou aqui trazendo todas as fontes, eu não perguntei todas as fontes, eu perguntei qual é a fonte formal imediata. É a lei. E qual é o princípio que a sustenta? O princípio da legalidade ou da reserva legal. Simples e objetivo. Perfeito? Essa é uma análise, então, né, que a gente pode chamar aqui de devolutiva da prova, tá? Para que a gente possa, obviamente, entender como é que ela funciona. E eu sugiro a vocês que assistam o vídeo, né, que trata, na verdade, do direito penal, do primeiro A, tá? Como as questões são diferentes, vocês podem também, na verdade, né, algumas questões são diferentes, você pode, na verdade, complementar teu conhecimento com isso. Beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.